Olá, amigo inscrito no canal. Este vídeo é muito importante, assim, o que eu trago aqui do concurso da Polícia Militar do Espírito Santo para esclarecer uma dinâmica das vagas e da nota de corte. Lembra que saiu primeiramente na lista, se você pegar os 6 mil primeiros candidatos, né, no geral, 6 mil vagas seria a nota de corte 36. E eu quero explicar para vocês por que a nota de corte hoje não seria 36, qual seria a análise e o entendimento sobre a posição correta hoje. E não é uma questão muito fácil, porque a gente tem as cotas, a gente tem o número de vagas que iriam para as cotas de quem está dentro da ampla como negro e pardo ou como indígena. Então vamos tentar devagar, com calma, explicar para vocês todos os detalhes deste concurso. Primeiramente, na tela para vocês agora eu coloco o que? Eu coloco a dinâmica de como que é o concurso ali, as vagas. Vejam que para a posição 4.800, então, é a nota 38. Lembrando que já do 4.486 já tirou 38 e vai até os 5.035, empatados com 38. Então veja, 4.000, lembrando, o concurso tem 6.000 vagas para a próxima fase, sendo 4.800 para ampla concorrência. De todos os que concorrem na ampla concorrência, temos pretos, negros, né? Pardos e negros, e temos indígenas. Então, nesses 4.800 primeiros colocados, nós temos todas essas classes concorrendo na ampla. Tá? E por isso a nota ficou 38, que levaria até a posição 5.035 com 38 pontos, corrigindo os empatados. Primeiro ponto que a gente tem. Com 37, nós teríamos até a posição 5.610, ou seja, de 5.036 a 5.610 com 37 pontos. E com 36 pontos, nós teríamos 6.242 candidatos aí empatados com 36, né? Chegaria até 6.242. E agora, para a gente entender um pouco a dinâmica de até que posição eu acho, olha só, 4.800 a nota é 38, mas eu quero dizer a posicionamento de por que eu entendo que pode sim vir a cair a nota de corte para 37 na ampla concorrência. Primeiro, agora nós vamos para as cotas, então, negros e pardos. Lembrando que tem que ser 6.000 redações corrigidas. Eu acredito que se a banca usar o entendimento correto para corrigir 6.000 redações, então ela vai ter que fazer mais ou menos isso aqui que eu trago para vocês, tá? Nessa minha opinião aqui. Vejam que negros, 1.020 candidatos, ou seja, são 6 vezes o número de vagas, que são 170, dá 1.020. 35 a nota, que vai até o 1.128 com os empates, então se corrige aí 1.128 candidatos pardos e negros, tá? Só que nós temos 109 candidatos negros e pardos dentro das 1.000 vagas efetivas. Tá? E nós temos 768 candidatos negros e pardos, né, pela planilha do ranking concursos, né, você pode acessar lá e pagar o valor de R$6 e ter acesso inteiro à sua colocação lá. Então temos 768 negros e pardos que estão na segunda fase, tá, dentro da ampla concorrência. O entendimento é de que quem está dentro das vagas imediatas não pode contar aqui para chamar, né, para como negros e pardos, vai ir pela ampla. O meu entendimento também, que eu acho que todos que estão dentro das 4.800 vagas, não apenas dentro das vagas diretas, que são 800 vagas, por exemplo. Eu acho que todos dentro das 4.800 vagas. Então, se todos são 768, você vê que nós teríamos que chamar 1.020 mais 768. Tá? Se for só o 109 dentro das vagas efetivas, seria 1.020 mais 109, chegaria a 1.129, e nós teríamos aí até a posição 34 empatado o restante, até a 1.240. Tá? Então, se for só o 109, mas eu não acho que essa é a análise correta. A análise correta seria o quê? Seria você chamar mais 768, porque os 768 primeiros negros estão na ampla concorrência entre os 4.800 candidatos. E aí você pega 768 vagas a mais, né? Então, vagas a mais não, candidatos que você vai chamar por não considerar esses 768 que não contariam, tá? Que seria o correto, na minha opinião. 768 mais 1.020, nós teríamos 1.788 vagas para negros e pardos. Sendo que, se você olhar, nós temos apenas 1.484 candidatos negros e pardos aprovados. Vejam, com nota 32, para mim, todos os negros iriam. E se você não for chamado, você pode entrar aí com entendimento judicial, você pode acionar um advogado. A gente indica aqui o Agnaldo Bastos, que está na descrição do vídeo, sempre nos apoia aqui, está junto para defender qualquer causa. Então, eu entendo que, se a banca não chamar todos os negros e pardos, né, ela está não
proporcionando aí que não se considere aqueles que estão dentro da ampla. Para mim, os 768 estão indo pela ampla. E aí teria que chamar todos os negros e pardos para fechar os 1.788 que não chega. Sobraria então aí ainda vagas, 304 vagas que não seriam preenchidas por negros e pardos, que seria 1.788, mas teríamos apenas 1.484. E indígenas, então, nós temos, olha só, fazendo aqui a análise geral agora na tela para vocês. Indígenas, veja só na análise geral, olha só, 800 vagas, 109 negros e pardos, tá? Segunda fase, então, 4.800, 768 negros e pardos. Indígenas, 22 aprovados dentro dos 4.800 primeiros colocados, tá? Então veja, se nós temos 22 aprovados de 61 aprovados indígenas, 22 estão dentro da ampla, eu teria que chamar então, na verdade são 180 vagas, mas tem 22 que para mim estão dentro da ampla, teria que chamar, não considera esses 22, teria que chamar 180 após esses 22, que daria até a posição 202. Então você pega que você tem só 61, né, aprovados, então seria 202 menos 61, sobrariam 141 vagas. É a mesma coisa que eu coloco ali para negros e pardos. Teríamos 1.484 aprovados, teria que chamar 1.788, sobrou 304 vagas. Então sobra 304 vagas aqui, sobra 141 vagas ali, elas vão para ampla concorrência no meu entender, porque tem que ser corrigidas 6.000 redações. Então vamos para a próxima tela aqui, que a gente tem análise das sobras. Então 4.800 vagas na ampla, mais 304 que sobram de negros, da discursiva e pardos, 141 de indígenas, teríamos a posição 5.245 do concurso para ser chamado. E agora a prova dos 9, por que dá para ser essa posição? Olha só, posição ampla, 5.245 candidatos você chamaria. Negros, 1.484 aprovados. Indígenas, 61 aprovados. Total, nós teríamos 6.790 candidatos aprovados, tá? Para a próxima fase. Só que desses 6.790, nós temos 768 negros que se repetem na lista de negros e da ampla. Então a gente tira eles e a gente tira 22 indígenas, que se repetem também, indígenas e na ampla. Então nós teríamos 6.790 menos os que se repetem, nós teríamos aqui exatamente 6.000 candidatos tendo a prova discursiva corrigida. Então veja que a posição da ampla com as vagas que sobram da discursiva, se a banca usar esse entendimento, seria 5.245. E aí a gente volta lá naquela análise que a gente tem inicial lá, das vagas iniciais, olha só, da nota de corte, olha só, 5.245, a posição seria com a nota 37. E aí então 5.245 chegaria até a última posição, né, que a gente tem, que é o 5.610 com 37. Então veja, você chamaria então 5.610 candidatos e não apenas 5.245 por causa dos empates. Então aqui teríamos 300 e poucos candidatos a mais. Seriam corrigidas redações então de 6.300 e poucas pessoas. Veja que esse entendimento mais plausível aqui para você corrigir no mínimo 6.000 redações, que é o que o concurso prevê, né? Que sejam 6.000 pessoas para a próxima fase na discursiva. Então veja, conforme eu mostrei aqui, se não tivéssemos aqui, se tivéssemos candidatos negros aprovados e indígenas aprovados, nós teríamos apenas 4.800 redações corrigidas pela ampla. Tá? Pela ampla é 4.800 e lembrando, negros e indígenas concorrem na ampla concorrência normalmente, por isso que eles tomam vaga na ampla concorrência. Então você teria que ficar entre os 4.800 primeiros colocados nessa ampla concorrência. Mas como eu mostrei para vocês que sobram 304 vagas na discursiva de cotas e mais 100 e poucas de indígena, iria a nota de corte para 37 pontos. Na minha opinião, então, com 37 pontos, você teria que ser chamado para a discursiva, tá? Se a banca não entender dessa forma, talvez judicialmente você demonstre que as vagas que não são preenchidas pelas cotas e por indígenas deveriam vir para ampla concorrência. E o meu entendimento é que em todas as fases, não apenas lá nas nomeações, tá? Então eu tenho entendimento que se a banca foi contratada para corrigir 6.000 discursivas, se ela não chamar aí até a posição 5.245, que eu mostrei para vocês, se ela só chamar os empatados com 38, ela vai acabar não corrigindo o contrato que ela fez, que era de 6.000 discursivas. Então veja que é isso que eu trago para vocês. Então, não é um assunto um pouco polêmico, porque são vários entendimentos, eu já fiz vários concursos, tá? E o que acontece? Na PRF, por exemplo, na Polícia Rodoviária Federal, eles corrigem até 4.800, e lá nas cotas eles não têm entendimento que é todos da ampla.
tá? Que é todos das 4.800, por exemplo. Seria só quem está dentro das vagas. Então, lá, por exemplo, eles em vez de corrigir aí 1.788 redações das cotas, eles corrigiram, por exemplo, só 1.129, aumentaram só as vagas, só 109 a mais. E daí a nota ficaria 34 para negros e pardos, que eu acho que é o errado. Tanto que tem uma ação na justiça que está obrigando a PRF a corrigir mais redações, que ainda não teve a decisão final. Então, não é um assunto fácil, mas como a gente acompanha aqui, sempre trazendo os detalhes de como que é a interpretação da lei em cada concurso. Às vezes a Sebrasp faz de um jeito, às vezes a banca, a Sebrasp que eu digo porque a banca da PRF faz de um jeito, às vezes faz de outro, às vezes as bancas, a FGV entende de um jeito, entende de outro, às vezes a banca entende, a que está fazendo esse concurso pode entender desse jeito ou de outro. Então, tudo depende do entendimento da banca no final aí de como que ela vai fazer. Lembrando, então, que o que eu vejo aqui é muito difícil que chegue a 36 a nota de corte, porque para ser 36 você teria que chamar aí até a posição 6.242 na ampla, tá? Então, como não são 6.000 vagas para ampla, eu acredito que são 4.800 vagas para amplas, mais o que sobrarem de vagas de indígenas, que está sobrando claramente, e talvez cotas, se a banca considerar isso que eu falei para vocês. Se considerar que os 768 que estão na ampla não contam para cotas, e aí nós teríamos um número reduzido de aprovada, que são apenas 1.484, e voltariam essas 304 vagas para ampla. Tá certo, gente? Deixa a sua opinião aqui, o que você acha, a gente considera a opinião de todo mundo, né? E a gente depende da banca e do resultado para saber o que eles vão considerar no final, sobre toda a situação aí da nota de corte final. Então nós temos aí 38 extraoficialmente, eu penso que a nota de corte venha a ser 37, tá? E nós temos para negros e pardos 35 extraoficialmente, podendo vir a ser a 34, mas a minha opinião também deveria ser 32, chamando todos, tá certo? Um grande abraço, se inscreva no canal, Deus no controle, sempre.